para esta noite. Eu sou um pastor que trabalho com exortação, né? Essa é a minha área, né? De brigar no bom sentido para que as pessoas venham tomar decisões que venham fazer bem para si. Oriento para que as escolhas sejam de acordo com a vontade de Deus, para não ter lá na frente uma frustração, ter lá na frente algum tipo de problema. Nesta noite Deus trouxe algo ao meu coração e tem por tema: tire os olhos das necessidades. Por que eu trouxe esse tema, meu irmão? Porque nós estamos vivendo dias que as necessidades na nossa vida têm tomado a maior parte do nosso tempo. Algumas necessidades têm feito com que eu preste muito mais atenção no problema, na causa, na situação que estou vivendo e esqueço, tiro os olhos do Senhor e aí, ao invés de eu obter a ajuda de Deus, por não estar com os olhos do Senhor, eu acabo perdendo a bênção que Deus tinha para mim. Eu lembro muito bem, e você deve se recordar, de Pedro, quando ele viu Jesus, e ele falou: se é o Senhor, me chama. E Jesus falou assim: sou eu mesmo, vem, ande por sobre a água. E quando ele aceitou o convite, os olhos deles estavam no Senhor Jesus, Pedro andou por sobre as águas. Não sei se foi 1 passo, 2 metros, não importa. O importante é que enquanto os olhos dele estavam olhando para o Senhor, as águas não foi problema. Por que que ele andou por sobre as águas? Por que talvez ele tenha até pedido para andar por sobre as águas? Porque Pedro era pescador. E ele sabia que se uma ferramenta qualquer caísse na água enquanto ele estava pescando, a ferramenta seria perdida, porque iria afundar. E ele sabia disso, e ele fez essa proposta a Jesus, e Jesus o chamou, e ele então caminhou por sobre a água. Isso aconteceu enquanto ele estava olhando para Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a observar o que estava ao seu redor, as ondas pelo vento, percebeu que o lugar que ele estava era fundo. Tirando os olhos do Senhor, ele começou a afundar. Mas ele foi muito esperto também. No momento que ele viu que estava se afundando, ele não tentou resolver o seu problema sozinho. Ele pediu ajuda para o Senhor. E o Senhor tirou ele desse lugar que estava afundando e colocou no barco, um lugar seguro. Isso serve para mim, serve para você. Então a mensagem dessa noite: tire os olhos das necessidades. E como texto base, eu vou trabalhar em cima da exposição do texto, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 10. Livro de Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, o 5º livro, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Eu estou utilizando a minha Bíblia, é Almeida Revista e Atualizada, e tenha mesclado com revista e corrigida. Então de repente pode ter uma palavra ou outra que não está igualzinha na sua, mas não é contraditória, ela não traz ali contradição naquilo que está sendo ministrado, tá certo? Vamos fazer a leitura da palavra primeiro e depois nós fazemos a exposição do texto. Deuteronômio 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga ao seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus
te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides, e de figueiras, e de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te dou. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Peço, Deus, que o Senhor use a minha vida, ó Deus, para que nesta noite, Deus, a cada um seja alimentado e fortalecido pelo Senhor. Que o meu eu venha diminuir, e aquilo que eu não disser, Deus, aquilo que o Senhor não falar através da minha vida, que através aí do teu Espírito Santo, diretamente do céu, o Senhor fale aos corações de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Meu irmão, eu estava meditando nesse texto. O interessante de Deus é que quando Ele foi lá e tirou o povo do Egito, o povo que estava caminhando nesse deserto, e caminharam por 40 anos, alguns deles, sem conhecer a soberania, a autoridade, os planos de Deus, começaram a murmurar, começaram a reclamar. E nós conhecemos que alguns deles até desejaram voltar para trás, e por causa desse desejo, eles morreram, eles foram mortos. Porque Deus, Ele, diante daquele povo, Ele tinha o desejo que todos fossem alcançados e levados para uma terra prometida, que tem essas características de leite, mel, azeite, trigo, tinha tudo de fartura, rios. Meu irmão, quem tinha um poço, quem tinha um rio no fundo de sua fazenda, de sua terra, era uma pessoa muito abastada, porque a maior escassez naquele lugar chamado de deserto era a falta de água, e quem tinha água tinha tudo o que precisava para sobreviver. E ele prometia, ele tinha isso para o seu povo. E no primeiro versículo que nós lemos, o 3, ele diz que ele colocou o povo em uma posição de humilhação. Ele humilhou e te deixou, ele está falando para o povo, ele permitiu que aquele povo tivesse fome. Eu estava aqui meditando, e perguntando a Deus, por que Deus permitiu que esse povo tivesse fome e tivesse ali uma certa humilhação? É que este povo estava acostumado a ganhar a sua comida com o seu próprio trabalho. E Deus queria provar para eles que nem só de pão vive o homem. Nós vimos isso na boca de Jesus. Muitas das vezes, meu irmão, quando nós temos uma necessidade, nesse caso foi a fome, nesse caso foi a humilhação, a primeira coisa nós tentamos nos rebelarmos contra Deus, a olhar para o céu e de repente perguntar: cadê Deus? Onde o Senhor está? Deus está preparando uma terra prometida para mim e para você. Deus foi preparar o céu. Deus foi preparar uma morada que eu e você não podemos construir. Aonde as suas ruas, a casa, a morada que o Senhor foi preparar, as ruas são de ouro. O muro, as paredes do muro são feitas de pedras preciosas. O portão da entrada desta casa é feita com pérolas. Você sabe quem vai ser o morador desta casa? Eu e você. Você percebe como aquilo que de repente tem tanto valor? Eu tenho uma aliança na minha mão aqui. O ano que vem eu faço 25 anos de casado com a mesma mulher. Ela tem um valor para mim muito mais sentimental do que propriamente financeiro. Mas é ouro, 18 quilates, não é o 24, que é o ouro puro, mas é um ouro 18, que tem cobre misturado. Eu também trabalhei em joalheria. Aqui é valorizado o ouro, às vezes se pendura brinco, pulseira, colares de pérolas.
Mas tudo isso não tem valor lá. Tudo isso será lugar, será acessório para onde eu e você vamos ser levados para morar. E eu lembro muito bem que quando eu trabalhava nessa joalheria, chegou uma mulher desesperada lá. E conversando com a gerente, ela estava reclamando porque ela ganhou um colar de pérolas de herança, de família. Super valiosa esse colar. As pérolas das mais lindas. E ela, com medo de alguém roubar, colocou num cofre escuro e sem oxigênio. Um colar avaliado em 500 a 600 mil reais. Depois de um ano ela foi pegar o colar para usar. As pérolas estavam toda morta. Perdeu o colar. 500, 600 mil reais. Perdeu. Aí eu pergunto para você, ela fez um ato e perdeu uma certa riqueza. Agora, quer riqueza maior do que ter uma rua assim para morar, ter um muro desse jeito para morar, ter um portão desse jeito para morar? Não dá para perder. Então eu tenho que continuar firme. Por mais que Deus permita algo de errado na minha e na sua vida, Ele ainda está no controle. Ele ainda tem promessas para a minha e para a sua vida. Por mais que nós estamos passando em dado momento por humilhação, em dado momento tendo necessidade, talvez não seja a fome, Deus ainda está no controle da sua e da minha situação. Deus ainda está. Ele não perdeu a rédea das coisas. Ele não perdeu ali a situação. Alguns acreditam que Deus vai vencer o diabo aos 46,5 do segundo tempo, fazendo um esforço tremendo para vencer o diabo. Ei, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Deus vai comissionar, vai dar autoridade a um anjo, e esse anjo vai prender tudo que é ruim, tudo que é mal, Satanás e seus demônios, seus anjos, aqueles que aceitaram a besta, aqueles que se viraram anticristo, todos esses vão ser presos por apenas um anjo. Um anjo. Então, meu irmão, o nosso Deus tem autoridade sobre tudo. Nós não podemos acrescentar nada na nossa vida, mas Deus tem controle sobre tudo. E aí depois que ele fala que permitiu a humilhação, ele permitiu o povo ter fome, o que ele fez depois? Ele foi lá e sustentou, ele diz assim: e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Meu irmão, a gente às vezes acha que comendo uma picanha no domingo, comendo uma lasanha, uma feijoada nessa época de frio, inclusive no final tem ali as pizzas, que é aquela que você coloca assim, derrete aquele queijo, escorre aquele olhinho assim, com orégano, tomate, aquela cebolinha, aquela massinha crocante embaixo, vai estar no final ali, meu irmão. A gente acha que isso é o suficiente, a gente acha que eu estou bem fazendo isso. Ei, meu irmão, a comida fica no organismo por poucas horas. Por poucas horas essa comida vai estar aqui, vai virar lixo e vai ter que ser jogado fora, depois que o meu e o seu corpo tirar as proteínas. Vai ser jogado fora, não serve mais para nada. Mas aquilo que você está recebendo, que é a palavra de Deus, é um alimento que te sustentará e te dar condição para ter uma vida eterna. Por isso que eu tenho que prestar muita atenção na palavra do Senhor. E ele continua dizendo que ele dá o maná. É algo que não conhece. Talvez o Senhor nesta noite está dizendo para alguns de nós: eu vou te sustentar com coisas que você ainda não conhece. Eu vou te sustentar com coisas que você não viu, nem os seus pais viram, mas está isso liberado para você, para mim, para nos sustentar. O Senhor está dizendo aqui que ele estava propondo isso. Ele estava dizendo que não conhecia, e ele queria que as pessoas ali no deserto, que não tinha como plantar, não tinha como fazer nada, a pessoa naquele deserto se tornar totalmente dependente de Deus, das mãos do Senhor.
Talvez nesta noite alguém entre nós tenha uma necessidade que até hoje já buscou ajuda em todo lugar, buscou ajuda em todo canto, com todo tipo de pessoa, bateu em muitas portas, mas de repente está faltando a porta chamada Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De repente está faltando esse caminho, está faltando esse encontro, para que a solução de tudo aquilo que eu já busquei e não teve a solução, venha a ter em Cristo Jesus. Nós precisamos. De repente Deus está permitindo algo ruim, porque estava ruim, ser humilhado e passar fome era ruim, estava permitindo a esse povo, para que esse povo fosse dependente de Deus, sustentado por Deus. Talvez nessa noite Deus está falando para você: ei, está ruim, né? Ei, está difícil, né? Está passando por humilhação, está passando por situações difíceis. Está difícil comprar ali uma canequinha de arroz, está difícil, está difícil. Fique firme. Deus jamais vai te abandonar. Por mais que uma mãe esqueça o seu filho que amamenta, Deus não vai esquecer dos seus. Não vai esquecer de mim, não vai esquecer de você. E ele continua dizendo no versículo 4: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem te inchou o teu pé nesses 40 anos. Meu irmão, eu fico imaginando aquele povo no deserto, nenhum deles ficaram fora de moda. Todos eles estavam na mesma moda. Aquilo ficou por ano, 40 anos andando tudo em dia com a moda. Nascia criança, essas crianças tinham sapato para vestir, meu irmão, como pode? Nascia criança, tinha roupa eles tinham roupa para vestir. Está dizendo aqui que eles não tiveram problema com roupa, eles não tiveram problema com sapato. Ficaram na moda o tempo todo. O Senhor os sustentou, o Senhor deu a provisão, a necessidade. E quanto de nós, meu irmão, às vezes olhamos para o guarda-roupa, ou olhamos ali para a sapateira e falamos: Senhor, esse sapato de novo, eu já fui com ele o ano passado. Meu Deus, esse terno outra vez, é a 8ª vez que eu vou com esse, é o 8º terno que eu tenho aqui. Eu vou repetir, que vergonha. O Senhor quer que uma roupa em nós venha sempre ser repetida todos os dias, a roupa da santidade. Essa você não pode trocar nunca. O restante, meu irmão, Deus não está preocupado com a cor, Deus não está preocupado com o tamanho, desde que isso não escandalize Ele, desde que isso não envergonhe, né? Aquele decote assim que mostra, né, o umbigo, né? Aquela calça que tem que começar a colocar ela 40 minutos antes de vir para o culto, porque é duro vestir, espreme para cá, vai para lá, rola, espreme, puxa. Essa, não é isso que Deus quer. Ele quer que nós venhamos aqui e apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo. Muitas vezes a roupa está com cor viva, está com cor vibrante, mas ali dentro tem um corpo morto. O Senhor quer trazer vida a esse corpo. O Senhor quer fazer com que você esteja sempre na moda, e a moda é JC, Jesus Cristo. Se você consultar a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, você jamais vai estar fora de moda. Se os seus olhos estiverem no Senhor, você não vai nem perceber que a irmã vem cada dia com sapato e aquele rapaz troca a camisa todo culto. Irmão, eu não ia falar, mas essa é a camisa que eu estive no culto de manhã. Eu só usei para o culto. Vou pôr ela para lavar, para dar trabalho para minha esposa? Não. Peguei ela com o meu narizinho, que é bem pequeno, e dei aquele... Estava chique. Pastor, você é porco? Não, eu sou português. Irmãos, e a economia de água? Poluição do rio com sabão. Pense nisso. Mas também não vai ficar sem tomar banho. Queima ele, né, Jesus?
Temos que tomar esse cuidado. Ele diz que as roupas não se envelheceram, os sapatos não se perderam. Versículo número 5: sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Irmãos, o castigo que Deus nos permite passar, não é aquele que mata, mas é aquele que nos coloca na direção. Deus, quando Ele fala conosco, às vezes com palavras duras, vindo da sua palavra, vindo da Bíblia, Ele quer nos direcionar. Quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, Deus nos corrige. E às vezes nos corrige permitindo sofrimentos, permitindo humilhações, permitindo necessidade. Mas muitas das vezes, Satanás pega essas necessidades e faz com que eu e você fiquemos com os olhos voltados para os problemas. Quantos de nós, antes de vir para cá, pegou ali de repente a fatura de crédito e falou para Deus assim: Deus, faz alguma coisa, eu não consigo mais olhar para essa fatura, são muitos números nessa fatura. Vou te dar uma dica: se o cartão está te controlando, é melhor você se desfazer dele. Vai lá na sua empresa de cartão, fala assim: cancela, porque eu não tenho autocontrole, eu sou fraco, eu sou fraca. Cancela isso aqui, parcela em 20 anos, paga esse negócio e nunca mais entre por esse caminho estreito, porque o cartãozinho é estreitinho, mas faz um rombo. Faz isso, sabe? Você tem que fugir daquilo que te prende. Você tem cheque especial, meu irmão? Você gosta do cheque, você incorporou ele no seu salário? Vai lá, parcela esse negócio e sai desse buraco, porque o inimigo quer você lá dentro dele. Você não consegue adorar o Senhor, muitos não conseguem dizimar na casa do Senhor, porque entrou por um caminho de cartão de crédito, de cheque especial, financiamento facilitado. Sai desse buraco. Quem te sustenta é o Senhor, nem só de pão viverá o homem. Não adianta você estar bem vestido e ser um morador do inferno. Antes, tenha a sua vida no altar do Senhor. Se você entrou um dia por esse caminho, eu disse para você: parcele, resolva isso e sai fora. Cartão de crédito, cheque especial, é onde o inimigo tem amarrado muitas pessoas. E alguém às vezes chega para a igreja com a sua fatura de cartão de crédito, olha para Deus e fala assim: por quê? Por quê, Senhor? Por que você assinou aquela proposta? Não é Deus que pegou a canetinha e falou: assina aqui, assina logo, assina, senão eu te jogo na fornalha, na cova dos leões. Não teve. Alguém contou uma historinha para você: olha, no momento que você precisar de emergência, você tem um cartão de crédito, esse primeiro ano vai ser sem anuidade, você vai ter um crédito pré-aprovado. No momento que você queira levar sua namorada, seu marido, sua esposa, seus filhos, de repente brincar, e você não tem dinheiro, está aqui, você paga até 35 dias depois. Aí, coisa linda, hein? O inimigo tem preso muitas pessoas nessa área. Eu trabalhei no banco, gente. Eu também trabalhei no banco, tá? Eu sei como que é isso. Eu vendia, sabe essa história que eu acabei de falar para você? Um dia você vai precisar. Eu contava essa história, essa retórica, e tinha comprador. Mas a partir de hoje você não vai mais comprar essa ideia, porque alguém que já esteve lá está falando para você pensar muito bem para fazer. É bom ter o cartão de visita, plano de saúde, CPF, SUS, cartão de crédito, tome cuidado. Cheque especial, tome cuidado. Talão de cheque, tome cuidado. O inimigo tem tirado muitas pessoas dos exercícios de fé, porque os seus olhos depois ficam no problema. Versículo número 6: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para temeres. Temer não é ter medo, temer é ter respeito. Temer é saber que existe alguém com autoridade, alguém sobre você, é respeito. Ai, eu estou temendo. Temendo não é medo.
é diferente, é respeito. Ah, eu tenho medo do meu pai, mas quando está longe dele faz tudo errado, não tem nada. É sem vergonha, precisa de correção, disciplina. Faz as coisas erradas longe do pai, faz coisa errada longe da esposa, faz coisa errada longe do marido, faz coisa errada escondido e depois fala, ai, eu temo. Teme nada. Você não tem nem medo, talvez é um sem vergonha. E precisa criar vergonha na cara e fazer as coisas que é certo. Ai, pastor, você está me ofendendo. Eu não sei se é você assim. De repente eu estou falando para o povo da Indonésia. Se tem alguém assim, pode vir conversar comigo depois, eu te oriento. Eu te dou uma orientação financeira, não há problema nenhum. Tenho formação nessa área, posso te orientar. Amém? Versículo número 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Para um pouquinho, meu irmão. Já imaginou você tendo uma chácara, a sua casinha, e no fundo da sua casinha tem ali, o Senhor te põe em uma terra boa. Quem não quer uma terra boa? Terra que tem ribeiros, riozinho de águas, fontes onde tem mina, talvez água para beber, e de mananciais que saem do vales, perto de montanhas. Olha que lugar lindo para morar. O Senhor talvez não tenha esse lugar físico para morar, mas isso pode acontecer aqui dentro, lugar de tranquilidade, lugar que são passos verdejantes, águas tranquilas, limpas. É isso que o Senhor tem proposto para mim e para você. Eu creio que nesta noite, se você está com o coração aberto, algo novo vai acontecer na sua vida, eu creio. Não é porque o pastor está falando, não feche o teu coração, deixe ele aberto, que o Senhor está tratando, o Senhor está visitando, o Senhor está fazendo a obra na nossa vida nesta noite. Muitos de nós estava dependente de tudo isso, mas hoje, através da palavra do Senhor, em um deserto com esse povo, está colocando você em um lugar que mana leite e mel. O Deus desse Deus do leite, que mana leite e mel, está aqui, e Ele pode te dar isso se você quiser. Deus pode. O mesmo Deus de lá é o Deus que está aqui. Ele não mudou, Ele não envelheceu, Ele não ficou gagá. Não, é Deus, Ele não envelhece, Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, Ele não vai mudar nunca, é sempre. Versículo número 8. Terra de trigo, agora já vem as comidas. Terra de trigo, de cevada, de videira, quer dizer de planta de uva, de figueira, de romeira, terra de oliveiras, de azeite e mel. Essa é a proposta de Deus para aqueles que no momento de humilhação, no momento de necessidade, a fome, resiste e fica com o Senhor dá isso aqui que nós acabamos de ler juntos. É para mim e para você isso. Ai, pastor, eu não consigo isso. Você não vai fazer isso sozinho, porque é o Senhor é que vai te ajudar, o Senhor é que vai te dar força, é o Senhor que vai te conduzir para esse lugar. Irmãos, olha, presta atenção. Deus, Ele poderia muito bem, em um passe de mágica, tirar o povo da escravidão e colocar eles selecionados, já com aqueles que murmuraram fora, daqueles que quiseram voltar fora, com aqueles que morreram no deserto fora. Ele poderia já selecionar e colocar o povo certo lá na terra prometida. Mas e o testemunho? E a convivência com Deus? E a experiência com o Senhor vale muito. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu talvez não seja, mas Deus passou por uma cruz, passou por uma coroa de espinho, passou por uma situação, sabe, terrível, porque Ele sabe o que eu e você estamos passando, mas sabe que depois da cruz, depois do problema, depois da noite de choro, ao amanhecer vem a bonança. A noite não vai durar o tempo todo, vai ter um fim, e o começo da bênção e da vitória vai chegar. Eu tenho que esperar, eu tenho que perseverar, eu não posso desistir, você não pode desistir.
Não desista. Talvez entre nós exista alguém nesta noite que falou assim: pastor, se Deus não mudar minha história eu vou embora. Deus vai deixar de ser Deus se eu sair da igreja, eu, pastor Osmir? Deus vai deixar de ser Deus se eu for fazer um monte de coisa errada? Deus vai deixar de ser Deus se eu começar a falar mal de todo mundo? Deus vai deixar de ser Deus? Eu vou perder, Deus não. Deus não vai perder, Deus não vai deixar de ser Deus por causa das minhas atitudes. Ele vai continuar firme e forte. E o dia que eu me arrepender, como aconteceu com o filho pródigo, e falar: papai, me receba, eu quero voltar para a tua casa, o Senhor estará com uma festa pronta para alegrar junto com aqueles que foram embora. Talvez nessa noite exista alguém entre nós que está se reconciliando, está voltando para a casa de Deus. Talvez você passou por aquela porta e falou assim: pastor, o senhor não sabe que caminho eu andei. E ele pode olhar para você: eu passei tudo na cruz e morri no seu lugar, porque eu quero a tua vida que é preciosa. Não importa o que você fez, não importa, Deus quer de mim, de você, um arrependimento. Você pode falar: Senhor, eu sou um ladrão. O ladrão lá na cruz falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. O Senhor falou assim: ai, como eu esperava ouvir isso, como eu queria ouvir isso. E Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não importa, não importa. O Senhor me quer, o Senhor te quer. Não importa o que você fez, por onde você andou, Deus te quer hoje. É nesta noite que Deus quer mudar a minha e a sua história. Basta eu querer, eu aceitar. Depende de mim, depende da minha decisão. As promessas estão aqui, foi dada àquele povo, e o povo que se perseverou, que não desistiu, que foi em frente, conquistou, chegou no lugar. Tinha gigantes, tinha sim, mas o gigante naquele lugar era intruso, porque a terra era daquele que Deus fez promessa. A terra é para mim e para você, que Deus tem prometido em muitas coisas, e nós precisamos tomar posse, porque se o gigante estiver lá, Deus não vai vencer por mim e por você, mas Ele vai dar armas, capacidade e condições para que eu e você venhamos vencê-lo em todas as dificuldades. O Senhor nos propõe isso. O Senhor é que nos dá capacidade. Versículo de número 9: terra em que comerás o pão sem escassez. Não vai faltar comida, meu irmão. Não vai faltar nada na sua mesa. A cada dia que você tira uma canequinha de arroz lá da sua despensa, Deus talvez coloque um pacote novo para você dividir com alguém. Deus coloca um pacote novo para que você possa dividir com alguém. Porque o que Deus dá, Ele também dá para nos repartir. Porque Ele é aquele que supre todas as necessidades. Através da minha vida e da sua vida, pessoas vão ser saciadas. Porque quando eu ajudo alguém que está em necessidade, ajudo um pequenino, o Senhor diz que quando alguém faz isso para um pequenininho desse, está fazendo a ele. Deus vai te dar para sobejar. Ele diz aqui: não terás terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Nada faltará nessa terra. Terra cujas pedras são ferro. Valor, meu irmão, ferro tem valor. Você vê as pessoas catando ferro para vender no ferro velho, não é? Ferro, as montanhas serão de ferro. E ele diz também: e de cujos montes tu cavarás cobre, riqueza. Então aonde Deus está nos levando é um lugar de vitória, é um lugar de bênção. Mas entre a minha localidade e a promessa de Deus existe um deserto, existe um problema a ser superado, existe algo que eu preciso me apoiar no Senhor para que eu possa alcançar este lugar. E muitos não estão chegando no lugar da promessa de Deus, porque no caminho, diante dos obstáculos, diante do deserto, diante ali das cobras que apareceram, diante das muralhas, diante de tantas outras coisas que apareceram, os gigantes, ele desiste. Quer voltar para trás, quer voltar para o pecado, quer voltar para a coisa errada. Mas aqui o Senhor nos ensina que nenhum deles que o Senhor tirou volta para as coisas erradas, voltou para ser ali
empregado, escravo no Egito, mas aqueles que estavam decididos voltar a ser escravo, a fazer as velhas coisas, Deus fala em sua palavra que cada um desses que se arrependeu e voltou atrás, morreu. Não estou te ameaçando, ai pastor, quer dizer que se eu aceitei Jesus e voltar atrás, o Senhor vai morrer, vai me matar? Meu irmão, não sou eu que estou dizendo, não posso responder essa pergunta para você, mas é a palavra de Deus que nos ensina. E ele continua dizendo no versículo 10: quando pois tiveres comido e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Irmãos, você está numa vida boa hoje? O Senhor falou que nós temos que louvar o Senhor. Temos que louvar o Senhor. Quantas pessoas, meu irmão, não vem na igreja, faz campanha, faz promessa, faz um monte de coisa, depois que recebe, carpe no pé, não volta mais. Eu fico imaginando quando essa pessoa voltar na casa de Deus de novo com outro problema. Eu fico imaginando se Deus fosse uma pessoa, o que Ele ia falar para essa pessoa. Deus não vai desprezar a pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoa, mas talvez Deus deixe ali um tempo essa pessoa para ter uma nova experiência com Deus. Quando nós desperdiçamos a bênção de Deus, corremos o risco de ficar no banquinho da disciplina, até que o nosso coração seja humilde de novo, simples de novo, e Deus possa abençoar a nossa vida. Eu quero concluir aqui dizendo que Deus não quer que vivamos os planos naturais, os planos que eu consigo ver, mas que possamos viver os planos espirituais que o Senhor tem proposto. E diz ainda aqui a palavra do Senhor: esse Deus é Deus de provisão, e é o mesmo de Hebreus 13:8 que diz: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e não vai mudar nunca. Deus que realizou os milagres, bênçãos, maravilhas, através de tantos que nós conhecemos, através da palavra, esse Deus está aqui. E eu creio que nesta noite Ele realizou e vai realizar muitos sonhos aqui. O que nós precisamos é continuar firmes e fortes, decididos. Eu sempre digo em alguma retórica minha, que quem sabe o que quer, não aceita qualquer coisa. Quem sabe aonde quer ir, não para em qualquer lugar. Olhe para a tua vida e veja o que você tem aceito. Deus tem a promessa de céu, casa no céu. O que você tem aceitado? O que nós temos recebido? Deus tem promessa, muitas promessas aqui na terra, porque a palavra do Senhor diz: seja feito aqui na terra como é no céu. Então muitas coisas que tem no céu vai começar a acontecer aqui na minha e na sua vida, e depois vai complementar, vai continuar acontecendo lá. Pense nisso, pense nisso. O Senhor veio nesta noite não para te condenar, mas de repente para acender uma luzinha e falar assim: ei, eu quero te ajudar. Essa vida que você está vivendo, a situação que você está passando, peça minha ajuda, que eu tenha as bênçãos para você e para a sua família. Amém? Não posso mais continuar. Nós terminamos aqui a mensagem dessa noite porque é 9:04.